O que leva em pleno 2024 uma pessoa a se abdicar de várias coisas, fazer votos de obediência, castidade e pobreza e seguir uma vida em comunidade. Neste mês dedicado às vocações, vamos conhecer um pouco mais sobre a vocação religiosa? Venha comigo, é mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Frater Lucas, do Menino Jesus. Mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar o material novo, você já receber a notificação. Aproveita também e compartilhe com sua família, seus amigos, companheiros de trabalho de pastoral, de movimento, que também é uma forma de evangelizar. Frater Lucas fala para a gente, para introduzir a nossa conversa, o que leva as pessoas hoje, em 2024, a seguir uma vida religiosa, a fazer votos e viver em comunidade? Essa é uma pergunta bem, bem forte. Mas assim, eu acredito que o mesmo Jesus que passava chamando os discípulos, que passou chamando Mateus, Pedro, Simão, André e todos os outros, é o mesmo Jesus que continua passando e chamando. A vida religiosa, como todas as outras vocações, nós acreditamos que é um chamado do próprio Deus. Então, o mesmo Deus que sempre chamou, falou pela boca dos profetas, depois reuniu aqueles que eram seus amigos, ele continua passando e continua chamando. Tem uma música bem antiga, acredito que você conhece, que vai dizer: procura abrigo nos corações, passo de porta em porta batendo, querendo entrar. E é a mesma dinâmica, Deus não muda, né? Então ele sempre continua chamando aqueles que ele quer mais para perto de si. A gente costuma dizer que a vida religiosa não são escolhidos os bons, então Deus tira os ruins do meio do povo para tentar santificá-los ali dentro dessa vida. E agora eu te pergunto, que acho que toda vez, quando se fala de vocação, fala sobre vida religiosa, a gente fala sobre o chamado em si. E aí eu te pergunto, como sentir que Deus está chamando? Porque às vezes a vida está tão corrida, a gente tem tantos problemas também no nosso dia a dia, que às vezes a gente fala, Deus não conversa comigo, Deus está aí chamando, e a gente talvez não está percebendo. Como sentir esse chamado? O cardeal Robert Sarah escreveu um livro muito bonito que chama A Força do Silêncio. E lá ele fala que a voz de Deus é o silêncio. Isso me levava a refletir muito, porque a gente fala assim, mas como ouvir o silêncio? Hoje em dia, pensar assim, silêncio? Quantas pessoas hoje param para fazer um silêncio para estar um tempo com Deus, ou um tempo consigo mesmo, ou um tempo com o outro? Hoje, nessa era digital, onde tudo é muito rápido, somos midiáticos. Tudo muito instantâneo. Tudo muito instantâneo. Que momento nós paramos para estar conosco, com Deus e com os outros? E Deus se manifesta no silêncio, se manifesta nas pequenas coisas. A nossa vocação, Deus ele vai colocando pequenos sinais, pequenas coisas. Então, assim, o anjo Gabriel pode aparecer? Pode. Mas não é geralmente... Fica esperando o extraordinário. Não é isso que acontece. Quando a gente fala assim, sobre vida religiosa, a gente precisa olhar para a nossa história. Porque assim, Deus ele vai manifestando os sinais dele na nossa vida, Deus vai manifestando os sinais dele na nossa história. E para a gente poder compreender qual que é o chamado de Deus, não é um olhar assim para frente, na verdade é um olhar para trás. Quando eu olho para a minha vida, eu olho para a minha história, o que Deus foi conduzindo? Já fazendo um pequeno parêntese, um pequeno testemunho, hoje eu faço parte de uma comunidade religiosa que chama Fraternidade Jesus Salvador, conhecido também como Salvistas. E assim, quando eu comecei a sentir aquela inquietação no coração, porque acontece também até de forma física, a gente sente essa inquietação. Aí eu me perguntava, mas se Deus está me chamando para uma vida assim, para onde que eu tenho que ir? Fazendo um pequeno parêntese, assim, um pequeno testemunho, quando eu olho para a minha própria vida, nós estamos aqui, né, na cidade de São João do Rei, nós sabemos que é uma cidade bem tradicional, que busca guardar a liturgia, que tem zelo pelas tradições, a tradição da igreja, também as nossas tradições. Então sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E desde jovens, né, desde crianças contigo, né, nós participávamos do grupo da infância e adolescência missionária, com os patronos Santa Teresinha e São Francisco Xavier, nesse quesito da missão. E também, desde criança, pela participação da minha família, eu sempre tive uma participação bem intensa na renovação carismática católica.
Aí quando eu olhei pra mim, eu falei assim, meu Deus, que, que grande bolo, pra onde que eu tenho que ir? Eu pensava assim, se eu quiser seguir um caminho, eu vou ter que deixar os outros. E eu pensava assim, nossa, mas será que não tem um lugar aonde que seja eu do jeito que eu sou? E eu pensava assim também, eu acho tão bonito a batina do Padre Preta, mas pela minha devoção a Santa Teresinha, nossa, mas eu queria tanto que fosse na cor marrom. E também falava assim, e um adicional, se tivesse uma cruz em cima seria perfeito. E quando eu conheci a minha fraternidade, é uma fraternidade que busca ter um grande equilíbrio entre a tradição e aquela que é a novidade do Espírito Santo, bem como também esse zelo pela liturgia. Somos missionários e a nossa espiritualidade é a renovação carismática, né? A espiritualidade carismática que vem da renovação. O hábito é uma batina dos padres seculares na cor marrom e com a cruz em cima. Então, não é um olhar assim, ai meu Deus, será que vai aparecer grandes coisas? Na verdade, eu preciso olhar para mim. O que Deus me conduziu? Todo esse caminho da minha vida foi uma condução de Deus. E por essa condução, eu olhando para a minha história, eu vejo, Deus não me fez salvista, eu sempre fui. Ao longo da minha vida, eu fui descobrindo as características da minha vida religiosa, e quando foi o momento, vamos assim dizer, aquele estalo onde Deus falou, agora vai, aí eu pude observar e ele foi me conduzindo para onde ele queria que eu estivesse hoje. E isso mostra a beleza da nossa igreja, que ela é acolhedora para todos. Tipo, há vários segmentos religiosos, né, da nossa igreja para acolher para você participar, né, você que deseja seguir uma caminhada religiosa, aquilo que te aproxima e que reforça aquilo que você deseja, que você gosta de fazer. Eu falo muito isso, igual uma vez uma amiga minha queria seguir a vida religiosa e ela já era técnica de enfermagem. Tem as camelianas aí, ó, que faz um trabalho próximo a isso, junto com o enfermo, e aí vem uma grande admiração também. Então, assim, essa é a beleza, e isso reforça também o chamado à vocação, né? Exatamente, como você disse, dentro da igreja há várias vocações, e dentro de cada vocação, como na vocação religiosa, nós encontramos vários carismas. E quando a gente fala de carisma, é o que faz uma comunidade religiosa ser diferente de outra comunidade. Quando a gente pensa nos franciscanos, vem logo o quê? A pobreza, nos camelianos, cuidar dos doentes, nos salesianos, o trabalho com a juventude. Então, o carisma é aquela identidade profunda que faz um carisma ser um carisma e diferente de outro carisma. Mas o que é esse O que reforça a identidade do trabalho. Exatamente. Da missão. É verdade. E esse carisma nada mais é que uma face de Cristo. Quando a gente pergunta assim, qual que é o meu carisma? O carisma é uma face de Cristo. O carisma dos franciscanos, a face do Cristo pobre. Outra comunidade, a face do Cristo que vai em ajuda daquele que está sofrendo doente. E da nossa comunidade, a face do Cristo que louva. O nosso carisma está fundamentado, né, em Lucas 10, 21, quando Cristo exulta e louva o Pai pela ação do Espírito Santo. Então, o carisma não está relacionado somente ao fazer, mas no ser. Nós somos salvistas, somos louvor de Deus, e cada comunidade tem essa identidade própria que brota e vem do próprio Cristo. E agora eu te pergunto, uma característica forte do ser religioso, né, são os votos. Votos de obediência, pobreza e castidade. Exatamente. E como trabalhar eles hoje, como nós falamos em 2024, com um mundo tão corrido, tipo, tão capitalista, podemos assim dizer, você fazer um voto de pobreza. Exatamente. Os votos, eles não têm um fim em si mesmo, mas são um caminho. E quando a gente pensa em caminho, o Senhor nos dá essas 3 vias para caminhar. São as 3 vias que o próprio Jesus assumiu. Então, quando a gente fala de pobreza, hoje a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para tudo. Mas como trabalhar essa pobreza na vida religiosa hoje? Nós compreendemos a pobreza como um desapego de todas as coisas. São Paulo vai dizer, sem viver tanto na abundância, também como na pobreza. O que vem de encontro essa pobreza? Nós precisamos das coisas materiais, mas as coisas materiais não podem me possuir. Então, o voto de pobreza está relacionado ao desapego das coisas. Eu utilizo aquilo que é necessário para mim, para a evangelização, mas o meu coração não está naquilo. É tudo um meio. Bem como também a castidade. A castidade não está em ter ou não ter uma relação sexual. A castidade está relacionada a uma doação de vida. Então, todas as vezes que eu me coloco a serviço das pessoas, do povo, eu estou exercendo a minha castidade.
A castidade está relacionada à doação. E a obediência, eu sempre quando eu penso em obediência, eu me recordo de Cristo na cruz. O Cristo que veio, mas ele vinha, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E quando eu imagino o sofrimento de Cristo na cruz, eu também penso no sofrimento do Pai e do Filho. Então, assim, fazer a vontade de Deus não é para condicionar a minha vontade, para que eu perca a minha liberdade, eu não seja livre, eu não decida se eu vou para lá ou para cá, mas fazer uma vontade que está acima de mim, que é a vontade de Deus. Então, quando a gente olha pobreza, obediência, castidade, é um caminho, o caminho que Jesus escolheu para agradar a Deus. Jesus não deixou de ser livre, ele também não rouba a nossa liberdade, mas ele trabalha que a nossa vontade, que o nosso ser possa ser conduzido como ele conduziu a sua própria vida ao Pai. Frata, a conversa está muito boa, mas antes de concluir ela, eu gostaria que você deixasse um recadinho para todos os jovens que, assim como você, também sentiu essa inquietação e desejam, né, seguir a caminhada vocacional. Exatamente. Quando nós pensamos em vida religiosa, quando a gente pensa em vida sacerdotal, ou seja, em todas as vocações, o que vem no nosso coração geralmente vem o medo. Então, se eu posso dizer alguma coisa, é aquilo que a palavra de Deus diz. Não tenha medo de ser feliz seguindo a Deus como que Deus te quer. Se Deus te quer religioso, se Deus te quer padre, se Deus te quer uma freira, se Deus te quer casado, vai ser um caminho para a sua felicidade. Ser religioso é ser feliz. Um religioso frustrado provavelmente não acertou sua vocação, porque a vocação é um caminho também para a nossa felicidade. É isso mesmo, Frato. E, nossa, muito belas as suas palavras. E fica aí o convite para você, aí, jovem, mas também mesmo adulto, né? Se você sente essa inquietação, busque a sua paróquia, o seu pároco, converse e se aprofunde mais. Né? As possibilidades estão aí, a igreja é vasta nesse mês dedicado às vocações. Vamos não só celebrar, mas também reforçar cada vez mais que haja vocações. Né? Já dizia a própria Escritura, a messe é grande, os operários são poucos, mas sempre está de braços abertos, portas abertas para receber. Né? Com certeza. É isso. Então, muito obrigado, Frater, muito obrigado a você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos mais um encontro marcado. Um grande abraço.